texto e sua estrutura. Argumentação. Olá, caras alunas e caros alunos! Vamos iniciar a aula refletindo sobre a seguinte afirmação. Todo o ato discursivo é argumentativo. Você concorda com isso? Será que todos os textos que lemos, falamos, vimos, ouvimos têm caráter argumentativo? Para os estudiosos que acreditam nisso, todo texto possui uma base argumentativa porque não há linguagem neutra. Nós estamos sempre, por meio do discurso, defendendo nossas opiniões acerca dos acontecimentos do mundo. Vamos então aprofundar nessa aula o que significa argumentar. Porque o objetivo dessa aula é que vocês possam produzir textos de diversos gêneros, fazendo uso de diferentes estratégias argumentativas. Argumentar é orientar o discurso no sentido de determinadas conclusões. Por isso, é preciso sustentar uma afirmação por meio de procedimentos linguísticos. E nós vamos ver quais são eles. Argumentar também significa persuadir, convencer o leitor a aderir a uma ideia ou um posicionamento. Alguns gêneros textuais, eles manifestam a argumentação de um modo mais explícito. Por exemplo, os anúncios publicitários, que são bem persuasivos, né? Os artigos de opinião, que buscam convencer o leitor sobre aquela tese. As cartas argumentativas, né? Por exemplo, carta ao leitor, carta de reclamação, carta de solicitação. Debates, aí se a gente pensar em gêneros orais, né? Editoriais dos jornais ou das revistas, requerimentos, né? Quando eu vou produzir um requerimento para solicitar alguma coisa, ensaios aí críticos, ensaios analíticos, né? Resenhas críticas, monografias, dissertações e tantos outros textos que são de forma bem explícita argumentativos, né? Então, todo texto argumentativo possui uma tese, que é uma posição ideológica ou uma conclusão geral a que se chega quando se defende uma questão. Os argumentos sustentam essa tese, eles fundamentam o ponto de vista, por isso eles precisam estar presentes nesse texto, nesses textos, né? Uma argumentação é considerada clara se essas relações ficam evidentes. Coerente se não apresenta contradições entre o ponto de vista, né, e os argumentos. Ela é consecutiva se a ordem de encaminhamento dos argumentos é a mais adequada para conduzir a discussão. O encadeamento das ideias tem de ser concatenado de uma forma que cada parte ocupe o lugar mais adequado numa sequência em que a argumentação progrida, sem repetição ou circularidade. Então, vamos conferir os tipos de argumentos mais usados em alguns textos argumentativos, né? Observando o quadro aqui na tela. Então, nós temos os tipos de argumento e alguns exemplos ao lado. Nós temos, e muito usado nos textos argumentativos, é o argumento de autoridade. Como que eu faço uso desse argumento? Por meio de citação de autores renomados, de autoridades que dominam o assunto abordado no texto, né? Esses argumentos de autoridade, eles garantem veracidade do ponto de vista e consistência do discurso, né? Da consistência ao discurso. Então, vamos ver um exemplo aqui, uma pequena citação de um texto escrito pelo Cortella e pelo Ribeiro, que diz assim: o que nos torna mais humanos é justamente a capacidade do exercício da política como convivência e como conexão de uma vida. No livro Nos Labirintos da Moral, Yves de Lateille citou a clássica definição da ética de Paul Ricoeur.
Ricoeur. Vida boa para todos e todas, em instituições justas. Então, aqui os autores se valem de um argumento de autoridade, né, citando um autor importante aqui para dar veracidade, né, ao seu discurso. Temos agora um argumento baseado no consenso. O que seria isso? São proposições universalmente aceitas ou evidentes por si. Não significa que são chavões, senso comum, clichês, mas sim argumentos que são aceitos, né, por uma maioria. Então, um outro trecho dos mesmos autores. Durante muito tempo, defendi o voto obrigatório. Meu principal argumento era que, numa democracia em que o poder é do povo, cada cidadão tem o dever de participar da coisa pública. Né? Então, aqui é baseado num consenso, né? Porque na democracia o poder é do povo. Né? Isso não é necessário buscar um autor que fale sobre isso, porque já é um conhecimento, né, consensual. Argumento baseado em provas concretas. Esse tipo de argumento também é bastante usado nos textos argumentativos, porque ele aborda vários argumentos como o uso de cifras, né, quando nós temos números aí, valores, estatísticas, né, porcentagens, dados históricos que são provas concretas, porque realmente aconteceram, né, fatos, exemplos também são dados baseados em provas concretas. Vamos a um exemplo. Os estudantes brasileiros apresentam baixo rendimento com relação às habilidades de leitura e ao nível de letramento. Então, como que eu vou constatar essa evidência aí? Não posso dizer somente isso e não trazer um dado para o texto mostrando que realmente os alunos, de um modo geral, né, brasileiros, apresentam baixo nível de letramento. É necessário que eu busque argumento de prova concreta. Então, provavelmente, o que vai aparecer aí, né, são números. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, chamado PISA, apontou em 2019 que metade dos estudantes brasileiros não alcançaram o nível mínimo de proficiência em leitura. Então, aí foi pesquisado, né, nesse PISA, que teve esse resultado aí. Metade dos estudantes não chegam a esse nível que seria de proficiência em leitura. Com diferente propósito, há ainda a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada em 2016, indicando que dos brasileiros que se declaram leitores, 54% não leem livros literários por vontade própria e 65% não leem nem mesmo aqueles indicados pela escola. Então, aqui um exemplo que eu preciso pesquisar, buscar dados para sustentar, né, as minhas afirmações. É preciso que sejam, logicamente, pesquisas reais, né, em que se possa confiar. Ainda além desses três que eu apresentei para vocês aqui no quadro, o argumento de competência linguística, que ele se refere ao uso da linguagem adequada a cada situação de comunicação. Né? Então, eu preciso ter competência linguística para argumentar a favor da tese, mas numa situação ali que se faz necessária na comunicação. Porque é necessário escolher palavras e expressões que estejam de acordo com cada ato de dizer específico, para que haja confiabilidade do que se afirma e credibilidade às informações expostas. Né? Então, vamos a mais um exemplo. Agora, eu mostro aqui para vocês um trecho de um texto do professor Círio Pocente, né? Então, um parágrafo praticamente, né? Retirado alguns trechos ali para ficar mais sucinto, mas que vai mostrar para vocês a tese, né? Ou seja, a afirmação em que o autor acredita, um argumento para sustentar essa afirmação, né, inicial, e depois mais um argumento. Vamos acompanhar a leitura. É perfeitamente possível aprender uma língua sem conhecer os termos técnicos com os quais ela é analisada. Essa é claramente a tese desse trecho, né? Por quê?
porque o autor está afirmando que dá para aprender uma língua sem conhecer com tanta especificidade a gramática, né? Quer dizer, não precisa conhecer todos os termos técnicos da gramática para aprender a escrever. A maior prova disso, e aí ele começa com um argumento para provar essa questão que ele anunciou, a maior prova disso é que em muitos lugares do mundo se fala sem que haja gramáticas codificadas, e sem as quais, evidentemente, não pode haver aulas de gramática como as conhecemos. Ele utilizou uma prova concreta, um argumento de prova concreta. Existem vários lugares no mundo, né, em que não há nem escrita. Há comunidades que apenas utilizam a fala, né? E se não há escrita, não há gramática para ensinar a escrita, né? Então, há ainda muitos lugares no mundo que as pessoas falam e se comunicam super bem sem haver gramática. Ele está provando isso. Então, não apenas jogou ali as palavras ao vento, mas colocou um argumento que prova a afirmação dele. Espero que ninguém diga que não sabem sua língua os falantes de sociedades ágrafas, isto é, nas quais não há escrita e muito menos gramáticas, no sentido de listas de regras ou procedimentos de análise. Aqui ele faz um comentário, né, para que, aliás, que ninguém pode dizer que não sabem falar só porque não sabem escrever essas pessoas, né? E vem com mais um argumento, ó, que gramáticas do grego consultaram Ésquilo e Platão? Ora, não existem gramáticas gregas. As primeiras obras que poderiam ser chamadas de gramática surgem no 2º século antes de Cristo apenas. Então, ele coloca mais um argumento de prova concreta, provando que os primeiros, né, ali os filósofos que já registravam os seus pensamentos, não escreviam de acordo com gramática, porque a gramática surgiu depois, muito tempo depois. Isso é comprovado historicamente, né? Quando surgiu a primeira gramática, esses filósofos já tinham escrito muitas coisas, né? Então, são 2 argumentos aí de prova concreta, utilizados pelo autor. Concluindo a nossa aula, vamos ver que hoje aprendemos sobre a argumentação. São vários os gêneros argumentativos, né? E que precisam ser construídos a partir de uma tese e de argumentos que sustentem essa tese. Vimos também alguns tipos de argumentos: de autoridade, de consenso, de provas concretas e de competência linguística. Até mais e bons estudos!